boa noite. Seja bem-vindo à nossa live do Clube 6022, aguardando você para mais um encontro de edificação para você, pastora líder de ministério, que procura crescer porque entende e sabe que crescendo você, cresce a sua igreja e o seu ministério. Aqui quem fala com você é a Alessandra Machado. Seja muito bem-vinda. Como está você nessa noite de quarta-feira? Você que talvez está chegando a primeira vez aqui no nosso encontro, Clube 6022. Seja bem-vinda, Dayana, seja bem-vinda, Rubiane. Seja muito bem-vinda. Aqui no Clube 6022, às quartas-feiras, o nosso encontro. Tinha algumas semanas que a gente não se encontrava, não é verdade? Uma agenda um tanto cheia esse período agora, né? Desse último mês. Estive em Goiânia agora realizando uma conferência com mulheres. Não sei se temos mulheres de Goiânia aqui hoje nessa live. Estivemos realizando a conferência Mulheres na Vinha com a nossa querida amiga apóstola Liz, que também é nossa aluna da formação Líderes Ativadas. E você que está aqui, seja muito bem-vinda. E o nosso tema de hoje é, quem sabe, escreve aí qual é o nosso tema da nossa live de hoje do Clube 6022. Você sabe por que se chama o Clube 6022? É a promessa de Isaías, capítulo 60, versículo 22. E o que diz lá? O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte, porque eu, Senhor, farei com que isso aconteça no tempo certo, apressadamente. Outras traduções também trazem diferente, mas é a promessa de milhares. E é essa promessa de milhares que nós temos alimentado, essa promessa de milhares que nós temos nos sustentado, nos agarrado nela, né? Para assim sermos pastoras que crescem, pastoras frutíferas, pastoras que através do discipulado, através do crescimento, né? Crescendo você, crescendo o seu ministério, né? Com certeza vidas virão se render para Deus. Glória a Deus, amém? Então o nosso tema de hoje, vamos lá, você que gosta de anotar já vai pegando papel e caneta aí também, que o nosso tema hoje é como conquistar os milhares em 2023. Vamos fixar o tema aqui, como conquistar os milhares em 2023. Glória a Deus. E eu te pergunto, quem quer conquistar milhares aí? Você quer conquistar milhares de vidas para Jesus? E aí talvez você diga, como eu vou conquistar milhares de vidas para Jesus? Com certeza através da palavra poderosa dele, através do discipulado, do amor pelas vidas, né? Mobilizando a sua igreja, cada pessoa que o Senhor tem trazido aí para esse rebanho maravilhoso que você cuida, para ser um multiplicador de vidas para o reino de Deus. Foi para isso que ele nos chamou. O Senhor Jesus disse, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E eu sempre costumo dizer que Deus não tem nenhum problema em ver milhares de vidas. Se algumas vezes nós temos dificuldade de entender, acreditar, receber essa promessa, viver essa promessa de Isaías 60:22, buscar essa promessa, essa dificuldade não está em Deus, essa dificuldade está em nós, pastoras, líderes. Então nós precisamos olhar para dentro de nós, ver que dificuldade é essa, que mentalidade é essa de não crer, de não acreditar que podemos conquistar vidas para o nosso Deus. A multidão começa com milhares de vidas, começa com uma vida que você ganha, com uma vida que a igreja discipula, com uma vida que as ovelhas vão discipular, que os liderados vão discipular, não é verdade? Com as vidas que você tem aí, congregando com você no rebanho, no corpo de Cristo, que vão estar servindo ao Senhor. E esse serviço com certeza vai além das quatro paredes da igreja e vai trazer aquelas vidas que estão lá fora, que eu sei que você tem orado, eu sei que você tem clamado, eu sei que você tem buscado. Amém? Então, temos que começar pelo menos com uma vida, buscando uma vida. E conquistar os milhares em 2023 não significa que você não vai conseguir conquistar os milhares.
né? Talvez você diga, uau, mas como que eu vou conquistar milhares de vidas em 2023? Você pode conquistar, você pode chegar a ter muitas vidas, você pode, né, aumentar a influência do seu discipulado, você pode ver a multiplicação do rebanho, você pode viver a promessa do Senhor, passos para a multiplicação. Então começa a pensar em passos para a multiplicação. Talvez você que já está perto aí de ver o seu rebanho multiplicar, você que já está perto aí, quem sabe você que trabalha com células, com grupos familiares e quer ver seus grupos familiares crescendo, suas células crescendo, ou você que quer ver as pessoas da sua igreja envolvidas no ministério, como viver essa conquista? É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho aqui nessa noite. Mas como eu costumo dizer, mulher não vai sozinha nem ao banheiro, então já começa a enviar essa live, pelo menos para 5 pastoras que você conhece. Vamos lá? Pastoras que, como eu e você, sonham com muitas vidas para Jesus. Amém? Sonham em ter um ministério frutífero. Que querem crescer como líderes, como pastoras, para que crescendo você, cresça também o seu ministério. E a palavra que eu quero compartilhar com você é um texto muito conhecido de todas nós, do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3. Vamos lá? Filipenses capítulo 3, um texto que todas nós citamos muito, versículo 12, que diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem aí está prosseguindo para o alvo? Quem aí está terminando 2022 e pode dizer assim: tenho que olhar para trás, esquecer algumas coisas que devem ficar para trás nesse ano de 2023 e vou avançar para as que diante de mim estão? Quem aí está convicta, desejosa, determinada a avançar no ano de 2023? Diga, eu, escreva aí, eu vou avançar. Eu vou além. Diga, eu não vou ficar paralisada em 2022. Talvez para algumas de vocês, ministerialmente falando, ou até na área pessoal mesmo, o ano de 2022 foi um ano que talvez você se sentiu um pouco paralisada, avançou pouco, ficou presa, quem sabe, nas coisas lá de trás, de 2021, de 2020, de 2019. Quantos ministérios, quantas pastoras ficaram presas ainda nos anos anteriores ou em históricos lá de muito tempo atrás? Quem nunca se sentiu assim? Então, como conquistar os milhares em 2023 se nós ainda estamos presas em alguma coisa lá de 2020, de 2018, de 2017, ou do ano 2000, ou de 1998? Quem nunca se sentiu preso em algo? E nós estamos aqui diante de um líder, o apóstolo Paulo, que ele nos dá, então, uma orientação e nos inspira, na verdade, mais do que orientar, ele nos inspira. O apóstolo Paulo, ele nos inspira. Esses versículos de Filipenses 3 em diante, 12 em diante, o apóstolo Paulo está falando acerca dele e aqui nós encontramos uma inspiração para nós. E a inspiração do apóstolo Paulo é exatamente a inspiração de avançar. Então, a primeira coisa, como conquistar os milhares em 2023? Isaías 60:22 é a primeira promessa. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, ao seu tempo farei isso prontamente. Primeira coisa, sonhar em alcançar os milhares de vidas para Deus. Desejar, crer, orar por isso. Desejar ser frutífera em 2023. Desejar que o seu ministério cresça em 2023. Desejar você mesmo crescer como líder em 2023. O desejo, a fé, a oração, a decisão em viver isso em 2023.
Talvez você já tenha um número expressivo de pessoas na sua igreja e quer ver essa multiplicação. Talvez você ainda não tenha ninguém. Talvez você tenha pouquíssimas pessoas. Mas, como eu falei no começo, você só poderá chegar a milhares se você avançar, se você não parar, se você continuar a partir daquilo que você tem hoje, do que você já alcançou, do que você já conquistou. Então, sonhar faz parte. A palavra do Senhor diz no livro de Isaías, profeta Isaías, o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Nós precisamos ter a mente nobre, pensamentos nobres, projetar coisas nobres. A palavra do Senhor também diz em Provérbios que quem ganha almas é sábio. Então observe, se você projeta o ano de 2023 com o alvo de ganhar almas, com o alvo de que o seu ministério flua, rompa, cresça, que as ovelhas multipliquem, que os discípulos multipliquem, isso tudo são sonhos, alvos e projetos que agradam o coração de Deus. Sabe por quê? Que eu não tenho medo de falar nisso, em conquistar vidas para Deus, milhares de vidas para Deus, sonhar com isso, porque nós não estamos sonhando e nem falando de nada que não agrade o coração de Deus. Como eu falava ainda há pouco, se nós temos dificuldades em falar de milhares de vidas, em sonhar e desejar, Deus não tem, né? Porque se nós não trabalharmos para povoar o céu, o diabo está trabalhando todos os dias para povoar o inferno. Então eu não quero ser daquelas pessoas que ficam de braços cruzados, né? Olhando o inimigo povoar o inferno, sabendo que eu posso fazer algo para povoar o céu. Amém? Quem quer povoar o céu aí? Diga eu quero povoar o céu. Então sonhe com a promessa de Isaías 60:22. Você se vê como pequena, menor, o menor virá a ser 1000. E o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Quais têm sido os teus sonhos ministeriais? Quais os sonhos ministeriais que há muito tempo já morreram na sua vida? Quais os sonhos ministeriais que você não viveu, você desacreditou de viver e, principalmente, quais os sonhos ministeriais que você quer viver? Os sonhos que um dia Deus colocou no seu coração através de promessas, através, de pessoas que profetizaram na tua vida. Paulo diz para Timóteo, não despreze o dom que há em ti, que foi te dado com a imposição de mãos do presbitério e de testemunhas. Então, querida, sonhe com base nas promessas, nos planos de Deus. Ainda que 2022, que é um ano que nós já estamos vencendo, estamos na penúltima semana, e esse tema fala exatamente disso, de nós já olharmos para 2023, mas ainda que 2022 esteja sendo, ou tenha sido, um ano que você não viveu muitas promessas, ou um ano que você não multiplicou, um ano que você não rompeu, um ano que você não cresceu, se acalme. Continue olhando para frente, continue projetando coisas nobres, continue tendo sonhos nobres, continue pedindo ao Senhor que faça a visão dele crescer diante de você. Porque os sonhos de Deus, a visão de Deus, quando inspiram um líder, esses sonhos e essa visão de Deus passam a nos mover. Então, a primeira coisa, sonhe. Escreve aí para mim o que você sonha ministerialmente, o que você sonha como pastora, quais são os sonhos do coração de Deus, quais são os projetos nobres que você diz, nesses projetos eu quero perseverar. Nesses projetos eu quero avançar. Ou talvez você não está conseguindo olhar para frente porque está olhando mais para trás ou olhando só para esse momento, para esse tempo que você está. Certo? Então, é muito importante isso, o sonho, o desejo do coração. E quando nós sonhamos e desejamos, nós precisamos ativar a nossa fé. Como conquistar os milhares em 2023? Sonhando, desejando e ativando a fé. A palavra do Senhor diz que a fé é a certeza dos fatos que se esperam e das coisas que não se veem. Amém? Deus, quando prometeu para Abraão uma multidão, Abraão precisou ativar a sua fé. Não é verdade?
ativar a sua fé. E a palavra do Senhor diz que Abraão creu além da esperança. Qual era a promessa para Abraão? Ser pai de multidões. Que esperança Abraão tinha de ser um pai de multidões, se ele nem um herdeiro tinha, nem um filho tinha? Mas quando ele ativou a sua fé, ele se tornou o pai da fé, ele agradou a Deus e ele pôde ver o seu sonho, e ele pôde ver sim, né, o Senhor realizando aquilo. Então sonhe, ative a sua fé, creia nas promessas. Isaías 60, 22 é uma promessa para você romper no seu ministério. Tome posse dessa promessa, mova-se pela promessa, não fique apenas de braços cruzados. Deseje fazer a sua parte para que a promessa do Senhor se cumpra na sua vida. Deseje fazer a sua parte para que o seu ministério avance, o seu ministério rompa. Então, claro, isso aí, primeira coisa, sonhar em alcançar os milhares de vidas. Segunda coisa, fazer o planejamento. Como conquistar milhares em 2023? Fazer o planejamento. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas é Deus quem vai fazer, é Deus quem vai operar. Sim, mas Ele opera em nós, o querer e o realizar, e Ele opera em nós através também da nossa ação, dos nossos passos. Filipenses 2,13 diz, porque é Deus quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, o que Deus tem colocado no teu coração para realizar? O que Ele colocou lá atrás? O desejo, né? O querer é o desejo. Mas o realizar também, Deus opera em nós. Só que Deus quer operar ou realizar em nós e nós precisamos nos planejar. Nós precisamos dar os passos para que essa vontade de Deus, esse sonho de Deus que é colocado no nosso coração, que nós também começamos a desejar, que nós também começamos a sonhar em realizar, nós precisamos planejar para agir. Certo? Agir sem planejamento, agir sem organização não é sábio. Jesus mesmo diz, né, nos evangelhos, que qual é o homem que se tem que edificar, construir uma torre. Vamos lá, ler esse versículo. Quem lembra dessa passagem? Quando Jesus diz, né, que se nós não planejarmos, seremos envergonhados. Lucas 14, 28 diz, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? E aí Jesus continua, para que não suceda que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Então, nós precisamos seguir a Jesus, ter sonhos, ter planos, amém? Colocar diante de Deus os nossos sonhos, os nossos planos. Precisamos planejar. É o segundo passo para uma conquista. E o apóstolo Paulo, quando diz aqui, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Então, para que você planeje, para que você avance para o que está diante de você, você precisa ter clareza desse alvo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, prossigo para o alvo. O alvo, queridas, é um lugar de destino. O alvo é aonde eu quero chegar, é aonde você quer chegar. E eu te pergunto, quais são os teus alvos ministeriais? Quais são os teus alvos ministeriais? Escreve isso aí. É uma pergunta que você vai precisar responder. Quais os meus alvos ministeriais? Se eu não tenho alvos ministeriais, dificilmente eu vou conseguir chegar em algum lugar. Por quê?
Porque se eu não tenho alvo, o que é a palavra alvo? A palavra alvo aqui no grego é skopos. E a palavra alvo significa, né? Um lugar distante para o qual se olha. Alvo ou fim que alguém tem em vista. Quando você olha para 2023, lá para aqueles 12 meses, quando você olha especificamente para esse próximo ano, o que é que você tem em vista para esse próximo ano? Então você precisa planejar, mas você precisa olhar para o seu alvo. Aonde eu desejo chegar? Qual é esse alvo que Deus tem para mim? E quero até aqui corrigir. Mais do que aonde eu quero chegar, qual é o alvo que Deus tem para mim? E aí, para esse planejamento, nós precisamos ouvir o Senhor. Como conquistar? Eu preciso conquistar a partir de estratégias do alto. Eu preciso conquistar a partir dos sonhos de Deus que Ele tem para a minha igreja, para o meu ministério, para aquilo que o Senhor mesmo já planejou para que nós alcancemos. Então isso é importante, né? Então o apóstolo está dizendo aqui, ó, esquecer o que fica para trás e avançar para as coisas que estão diante de mim. O que está diante de você em 2023, ministerialmente falando? O que a sua igreja precisa alcançar e avançar em 2023? Se você olhar para o todo do seu ministério, da sua igreja, seja ela qual o tamanho que for, isso aqui independe, né, de tamanho de igreja, olhando para a realidade da sua igreja. Qual é o alvo? O que você quer alcançar, né? Então Paulo está dizendo, prossiga, eu prossigo para o alvo. Prosseguir é um verbo aqui que significa fazer correr, certo? Correr prontamente a fim de capturar, correr com determinação. Então, prosseguir aqui é mais do que simplesmente continuar. A palavra aqui está dizendo perseguir, correr com determinação. Então, existem coisas que em 2023, para nós conquistarmos, você conquistar ministerialmente falando, e até esses milhares, você vai precisar correr com determinação. Você vai ter que perseguir esse alvo. Esse é o sentido da palavra prosseguir aqui. O verbo é dioko, e significa perseguir, capturar. Significa disparar em direção ao ponto de chegada. Paulo está dizendo, eu prossigo para o alvo, eu disparo para o ponto de chegada. E eu torno a repetir, Deus não tem nenhum problema em que nós conquistemos milhares de vidas. Essa limitação não está em Deus, essa limitação está em nós. Agora, claro que nós não vamos conquistar milhares de vidas sozinhos. Mas nós precisamos planejar como conquistar milhares de vidas em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Qual é o teu alvo? Em quantos anos, em quanto tempo você quer chegar a ser 1000, por exemplo? 2000, 3000. Ah, isso não depende de mim, apóstolo, depende de Deus. Será que não depende de nós como pastores? Claro que depende. Eu me lembro que na nossa igreja, há 27 anos atrás, quando nós éramos 200, 300 pessoas, nós colocamos diante de nós um alvo de ganhar vidas para o nosso Deus, de crescermos como líderes, como pastores, e fomos buscar isso para que a igreja crescesse. E a igreja cresceu. E a igreja passou de 200, passou de 300, passou de 400, passou de 500, chegou a 1000, passou de 1000, chegou a 2000, passou de 2000, chegamos a milhares. Não foi em 1 ano só, mas nós começamos. Então, prosseguir para o alvo, avançar. Talvez 2023 vai ser o teu ano de começar os passos em direção aos teus milhares. E você pode chegar em milhares de vidas para Deus, né? Através da influência da tua liderança. Mas prosseguir. Qual é o teu alvo? Paulo diz, para prosseguir para aquilo que eu fui alcançado por Cristo Jesus. Eu quero conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Aquilo para o qual eu fui chamado. Então, olha com clareza para o teu ministério, olha com clareza para o que Deus colocou nas tuas mãos e pergunta, qual é o meu alvo? Aonde eu quero chegar? O que eu preciso fazer? Como eu vou planejar isso, certo? Fazer o planejamento. Líder sem visão não chega a lugar nenhum,
certo? Líder sem visão não chega a lugar nenhum. E o pior, ninguém segue um líder sem visão. Você gostaria de seguir uma pessoa que não sabe para onde está indo? Responde de verdade. Você gostaria de seguir uma pessoa que não sabe para onde está indo? Se uma pessoa chegasse para você hoje e dissesse assim: ei, vamos comigo ali, e você perguntasse para onde, a pessoa dissesse: não sei. Mas como é que nós vamos? Também não sei. Nós vamos como? De carro, a pé, de avião, de bicicleta? Também não sei. É exatamente assim que muitas pessoas estão na vida e muitos pastores estão no ministério. Não chegam em lugar nenhum porque não têm visão de onde querem chegar. Não chegam a lugar nenhum porque, além de não saber aonde querem chegar, não sabem como chegar. Não chegam a lugar nenhum porque às vezes até dizem que querem chegar em determinado lugar, em determinado alvo, mas não sabem como chegar. Então, sonhar, ter a clareza, ter a visão, planejar, saber aonde se quer chegar é fundamental. Até porque você não vai, pastora, conquistar milhares, nenhum líder vai conquistar nada, nem uma vida, nem 5, nem 10, nem 15, nem 20, nem 100, nem 1.000, nem 2.000, nem 10.000, sozinho. Liderar é influenciar. Jesus foi um líder influenciador. Jesus conquistou primeiro aqueles 12 homens, mas Jesus tinha um alvo. Isaías 53 diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Então Jesus atraiu aqueles homens, porque através daqueles homens Jesus via uma multidão. Jesus via eu e você. Jesus via as nossas igrejas, quando eu falo assim, as nossas igrejas, os ministérios que ele nos colocou, né? Você, pastora, com seu marido, você que está ao lado do seu esposo, pastoreando, e dentro da sua influência. Então, olha só, Jesus via milhares. Jesus via milhares. Jesus sabia para onde ele estava indo. Jesus sabia aonde ele chegaria enquanto líder, salvador. E às vezes nós não sabemos e por isso nós não conseguimos avançar, sair do lugar, conquistar, porque não temos a clareza do nosso alvo. Temos medo de planejar. Nos escondemos algumas vezes atrás de uma espiritualidade que diz que dependemos de Deus. Como tá? Como é que você tá? Ah, eu tô como Deus quer. Ah, como é que você tá? Ah, eu tô levando. Ah, como é que tá a obra? Ah, tá uma luta, tá uma dificuldade, né? Mas é assim mesmo, a obra de Deus é assim mesmo. E aí, quando a gente pergunta, às vezes, para alguns pastores, aonde você quer chegar? Quais os seus alvos? Como a igreja vai chegar nesse resultado que você quer? Ah, é muito difícil, é muita luta, eu não sei. Não tem ninguém para fazer a obra comigo. Mas o que você está fazendo? Não, estou só orando, entregando na mão de Deus. Não, nós precisamos planejar, certo? Jesus, o líder de excelência, sabia de onde ele veio e para onde ele ia. O líder, o pastor de uma igreja, a pastora, precisa saber para onde está indo e para onde está conduzindo aquele povo. Nós somos pastores. O pastor, ele conduz o rebanho. Você está conduzindo o rebanho para onde? Gente, conduzir o rebanho é mais do que só pregar no domingo, fazer o culto, fazer a ceia. Nós temos que prosseguir, avançar para o alvo, perseguir aquilo que Deus nos colocou para realizar, para fazer. Lembrando, mais uma vez, da palavra do Senhor que diz em Filipenses 2,13. É Deus quem opera em vós o querer e o realizar. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, recapitulando, primeiro, sonhar em alcançar os milhares de vidas. Sonhe. Se você diz, não, eu não quero isso, eu não quero crescer, não, Deus não tem isso para mim, não. Não, Deus não se preocupa com isso. Lamento dizer que você não vai conquistar mesmo. Por quê? Porque assim como pensa em sua mente, assim é, diz a palavra. A palavra do Senhor diz em Romanos 14, crie, por isso falei. Se você está declarando isso, é porque é assim que você crê. Se você declara que você pode conquistar vidas para Deus, povoar os céus,
ver milhares de vidas através do seu ministério, assim será. Se você crê que isso é difícil para você, é impossível, que não é para sua realidade, que Deus não se preocupa com isso, a sua mente, né, vai fazer acontecer assim como você declara com a sua boca. É o poder da palavra e é a fé. Inclusive, é a fé negativa. É a fé naquilo que você crê. Se você tem fé para crer que vai acontecer, vai acontecer. Se você tem fé para dizer que não vai acontecer, não vai acontecer. Então, sonhar, ativar a fé, né? Ativar a fé para aquilo que você sonha, ter a promessa do Senhor, certo? Ter a clareza de onde você quer chegar e planejar, que é o passo 2, planejar. Eu não posso ficar só sonhando. Tem pessoas que são eternos sonhadores. Sonham, mas não planejam, tá? Terceira coisa e a última, o que fazer? Buscar aprender. Buscar capacitar-se, capacitar uma equipe. Como que eu vou conquistar os milhares se eu não sei como? Como que eu vou ganhar vidas se eu não estou sabendo como fazer para ganhar vidas? Como que eu vou ter um ministério frutífero e abençoado se eu ganho as vidas, mas eu não sei como cuidar, discipular, pastorear essas vidas? Eu tenho ouvido muitas pastoras, inclusive no nosso último seminário Pastora de Milhares, que nós fizemos agora, em novembro, né? Quem é aqui minha aluna, da formação Líderes Ativadas, e quem participou aqui, tem alguém aqui que participou do seminário Pastora de Milhares? Vocês ouviram ali muito eu falando, né? Que nós precisamos buscar aprender. Nós precisamos buscar conhecimento. Provérbios diz, bem-aventurado o homem que adquire sabedoria e busca conhecimento. Então, eu ouço de muitas pastoras dizendo, como eu faço para crescer a igreja? Como eu faço para envolver as pessoas? Como eu faço para treinar líderes? Como eu faço para que as pessoas sirvam a Deus com compromisso? Eu estou fazendo sozinha, eu estou sobrecarregada, eu não consigo fazer a obra porque eu estou sozinha. Eu ouço muito isso. Alguém aqui já passou por isso ou está passando? Alguém aqui já falou isso? O que isso fala para nós? Que nós precisamos, para conquistar milhares de vidas, ou para até mesmo cuidar daquelas vidas que nós já temos, nós precisamos, pastoras, em primeiro lugar, buscar conhecimento para nós mesmas. Provérbios diz, bem-aventurado o homem, a mulher que adquire sabedoria, e o homem, a mulher que adquire conhecimento. Oséias 6 fala, prossigamos e conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é só o conhecimento de Deus, mas também o conhecimento de nós mesmos e o conhecimento que nos leva a ter mais condições para ser líderes melhores, caminhar com pessoas, trabalhar com pessoas, liderar a igreja, liderar as pessoas, tá? Porque alguns pastores pensam que é só o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não é nem que é só, o conhecimento de Deus é tudo. Mas eu pergunto para você, você tem estudado para ser um líder melhor? Você tem procurado conhecer mais para saber como cuidar da sua igreja, como formar líderes, como trabalhar com pessoas, certo? A palavra do Senhor diz, profeta Isaías, que Deus daria, Isaías ou Jeremias, perdão, pastores que apacentariam com conhecimento e com inteligência. Deus daria pastores que apacentariam com conhecimento. Tá aqui, ó, Jeremias 3, estava procurando o versículo 3,15. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que apacentem com conhecimento e com inteligência. A palavra conhecimento aqui é conhecimento de Deus. Inteligência é compreensão, sabedoria, discernimento, prudência, ser mestre e ser sábio, tá? Eu estou aqui olhando aqui na Bíblia, ó, no texto, no hebraico.
Então Deus está dizendo, pastores segundo o meu coração, que apacentem com conhecimento, a palavra no hebraico aqui é conhecimento de Deus, e com inteligência. Então nós precisamos buscar conhecimento. Se eu não conheço, se eu não tenho sabedoria, se eu não conheço a vontade de Deus, que é a vontade do alto, e eu não busco conhecimento, também, humanamente falando, eu estou em trevas. Se eu estou em trevas, eu vou tatear. Se eu vou tatear, eu não sei para onde eu estou indo. Se eu estou em trevas e estou tateando, além de eu não saber para onde eu estou indo, eu não posso levar ninguém comigo. Como você buscou conhecimento em 2023? Qual foi a última vez, pastora, que quer crescer, que quer que a sua igreja cresça? Qual foi a última vez que você estudou, que você fez um curso bíblico, que você se aprofundou na área do seu dom, do seu ministério? Aqui, no ano de 2022, foi um ano de muito crescimento, meu com as minhas alunas da formação Líderes Ativadas, com as pastoras aqui na minha cidade, no ministério, na igreja local, nas igrejas de cobertura, sentando para estudo, para mentoria, para planejamento, para olhar para cada área do ministério de cada uma que não está bom. Quando Paulo diz, esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão, eu quero te desafiar a em 2023 buscar sabedoria e conhecimento. E para você buscar sabedoria e conhecimento, deixa eu te dar aqui 2 dicas que eu anotei, né? Preste atenção. Olhe para aquilo que foi bom em 2022 e prossiga, e avance. Mas olhe para aquilo que não foi bom. Olhe para aquilo que não foi bom, mas com o pensamento de que eu preciso deixar isso para trás e eu preciso avançar. Isso aqui que não foi bom, que foi, vamos falar assim, um ponto baixo. O que eu posso fazer para melhorar esse ponto baixo? E o que tá bom, que eu vou continuar avançando, que eu vou prosseguir, que eu vou romper, que eu vou desatar? O apóstolo Paulo escreve nos Colossenses, olha só, Colossenses 1, 9 e 10. Ele diz, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Anota esse texto. E eu vou ler mais uma vez, Colossenses 1, 9 e 10. Para você, pastor e pastora, que pensa que pastorear, crescer a igreja, não precisa de conhecimento e de entendimento e de sabedoria e de inteligência. Por esta razão, desde o dia em que nós ouvimos falar de vós, não cessamos de orar e de pedir que transbordeis. Então, olha só. 2023 tem que ser o ano de você transbordar, amém? Diga transbordar, transbordar. 2022 você já ficou cheia? 2022 você transbordou? 2023 você precisa transbordar mais, amém, apóstola Silvia? Às vezes, sabe qual é o nosso problema? A gente está muito satisfeita com o que a gente já conquistou. A gente olha pra gente e acha que não precisa aprender com mais ninguém. A gente olha para a gente e a gente negligencia espaços de aprendizagem. Na verdade, talvez a gente nem está buscando mais espaços de aprendizagem. E eu quero te dizer que Deus tem uma medida muito maior da que você já chegou. Deus tem uma medida muito maior da que você está. Deus quer ampliar o teu metron. Tem pessoas que talvez já estão conformadas. Eu já cheguei a 100, a 200, a 500. Estão conformadas. Mas se você parar de buscar o conhecimento, Paulo está dizendo, eu quero que vocês transbordem do conhecimento. Então, 2023, para você conquistar milhares, para você crescer primeiro, porque, preste atenção, não vai crescer igreja sem você crescer. Porque o nosso ministério vai fluir de quem nós somos. O ministério vai ser uma consequência, pastora, de quem você é. Se você para de crescer, teu ministério vai parar de crescer. E crescimento não é só espiritual, é crescimento intelectual, é crescimento emocional, é crescimento nos relacionamentos, é crescimento no conhecimento da vontade de Deus. Amém? E eu vou buscar essa capacitação. Eu vou buscar me capacitar, eu vou buscar aprender o que eu fui muito ruim em 2022 e 2021, em 2020, que eu preciso aprender com alguém.
Será que não tem alguém que está à frente do que eu já estou, que eu gostaria de aprender com essa pessoa? Quem é que te mentoreia? Quem é o teu discipulador? Quem é a tua discipuladora? Quem te capacita? Quantas vezes você sentou em um curso com alguém para aprender de liderança, de palavra, de Bíblia, de ministério? Então Paulo está dizendo, eu quero que vocês transbordem de conhecimento da sua vontade em toda sabedoria. E a palavra aqui, ó, sabedoria, no grego é sofia, que é muito abrangente, mas fala de uma inteligência ampla e completa. Pastores precisam ser pessoas inteligentes. Paulo está orando pelos colossenses, não é nem só pelos pastores, está orando pela igreja, dizendo que vocês sejam, né, plenos no conhecimento da sua vontade, a vontade de Deus, o propósito de Deus. A palavra vontade aqui é o propósito de Deus. Pastora, você sabe qual é o propósito de Deus? Como você tem se capacitado para o propósito de Deus? Muitas pastoras dizem assim, Deus tem um propósito com a minha vida. Aleluia, eu estou firme no propósito. Ah, se não fosse o propósito. Mas você está se capacitando para o propósito de Deus? Como foi a tua capacitação para esse propósito? Deus tem coisas muito grandes para você, como eu te falei. Deus quer te ampliar. O propósito de Deus realmente é muito grande na tua vida. É grande na minha vida também. Mas Paulo está dizendo, vocês têm que transbordar do conhecimento da vontade dele. Vocês têm que transbordar nesse propósito. Você já sabe aonde Deus quer que você transborde em 2023? Você já sabe como você vai se capacitar para transbordar em 2023? Deus tem algo para mim em 2023, Deus tem isso para mim em 2023. Mas e aí? Como eu vou me preparar? Como eu vou me capacitar? Como eu vou buscar? Como eu vou buscar sabedoria? Entendimento, olha só. Em toda a sua vontade, sabedoria e entendimento. Entendimento aqui é sunesis. Estou falando aqui no grego, um grego, claro, aportuguesado, né? Mas significa correr junto, conhecimento, entendimento, a mente que compreende. Então, Paulo está falando de uma mente que compreende, de uma mente que tem entendimento. E aí muitas pessoas dizem, eu não compreendo isso, eu não sei como fazer, tá difícil, eu não consigo. E é verdade, eu também não sei tudo. Na verdade, eu não sei nada. E aí eu vou atrás desse conhecimento espiritual, que é o que eu falo sempre para as minhas alunas, na formação Líderes Ativadas, tem aluna minha aqui, conhecimento do alto e o autoconhecimento. Conhecimento do alto e o autoconhecimento. Conhecimento de Deus, da vontade dele para mim, do propósito dele, o autoconhecimento. Minhas limitações, sim. Só que tem gente que não avança, não conquista, porque fica muito nas limitações, no que eu não posso, no que eu não sei, no que eu não tenho, no que eu não consigo. É a minha igreja, é a minha cidade, é o povo, é isso, é aquilo. A Érica é minha aluna. A Sandra é minha aluna. Quem mais é minha aluna aí? Tem aluna sim, né? A pastora Loide é minha aluna. Olha aí as alunas. Sair do nível dessa insegurança, dominar isso. Como é que eu domino isso? Conhecimento do alto, conhecimento da vontade, conhecimento, estou dando um spoiler aqui das aulas, né? Conhecimento do alto, conhecimento da vontade, conhecimento dos dons, conhecimento de que mais, alunas? E o conhecimento de mim mesmo. Então, Paulo está falando, né? Mas isso é outra aula, não é esse tema aqui. Sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Gente, Colossenses 1:10. Frutificando em toda boa obra. Frutificar, produzir, gerar. Somos pastoras, amém? Quem é pastora aí é feliz e ama ser pastora, diga amém. Que precisam frutificar em toda boa obra. Então, em 2023, sonhar. Que mais, gente? Planejar e se capacitar. Sonhar em ser uma pastora de milhares. Planejar como vai construir essa torre. E se capacitar. Primeiro, a capacitação minha enquanto líder. E a capacitação da igreja.
Sabe por quê, pastora? Talvez você esqueceu Efésios 4, 11, que diz que todos os dons ministeriais, inclusive o pastoral, vamos ler Efésios 4, 11? Essa live está virando uma aula, né? Fica aí, segura Colossenses 1, 9 a 11, mas agora a gente vai lá em Efésios 11, tá? Aqui no apóstolo Paulo. Eu amo as cartas paulinas, gente. Amo cartas paulinas. 4:11 ele diz: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Olha só, Deus te chamou, te deu um desses dons aqui. Aqui eu estou falando com pastores, então você é uma pastora. Talvez você é uma pastora mestre, talvez você é uma pastora apóstola, né? Talvez você tenha a combinação de dons. Agora preste atenção, com vistas a quê? Ao aperfeiçoamento dos santos. Sabe o que é a palavra aperfeiçoamento, gente? Não dá para ver aí, né? Mas eu estou só mostrando que eu estou na Bíblia. Aperfeiçoamento no grego é a palavra catartismos. E a palavra catartismos, que Paulo está dizendo aqui, com vista ao aperfeiçoamento, significa capacitação. Você sabe, pastora, qual é a responsabilidade nossa no nosso ministério? Capacitar a igreja. Então, eu preciso me capacitar e capacitar a igreja. Para quê? Para o desempenho do serviço e edificação do corpo. E eu quero encerrar dizendo o quê? Se você se capacitar, você vai ter como capacitar o povo. Se você capacitar o povo, a Bíblia está dizendo que eles vão desempenhar o serviço. E se eles desempenharem o serviço, o corpo vai ser edificado. E se a sua igreja for edificada, volte lá para Colossenses. Volte para Colossenses 1. É Colossenses 1. Colossenses 1, 9, 10 e 11 que a gente estava lendo. A Bíblia diz que se você fizer isso, a sua igreja, você, as ovelhas, os discípulos, os membros, eles irão frutificar em toda boa obra. Então, por que às vezes a nossa igreja não está crescendo, frutificando e nós nunca chegamos aos milhares? Se você é inteligente, você já entendeu. Não cremos na promessa, não ativamos a fé, não planejamos, não nos capacitamos, não capacitamos as pessoas. E Paulo continua dizendo, para vocês frutificarem em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Amém? Por hoje é só, porque tem muita coisa, mas eu quero falar com você que conquistar os milhares em 2023 pode sim acontecer. Todas vão conquistar os milhares? Não, talvez não. Mas muitas podem conquistar. Todas vão conquistar os milhares? Não. Todas as igrejas vão ter milhares? Não. Mas muitas podem ter. Você quer ser das que têm milhares ou das que não têm? Claro que existem muitos passos. Na verdade, não tem fórmula mágica, não tem passo, tem princípios. Vamos trocar passos por princípios. Princípios que nós aplicamos, princípios de Deus, princípios da palavra, que vão fazer o líder crescer, o pastor crescer e a igreja crescer. Ok? Muito obrigada pela sua presença. Sim, essa live vai ficar gravada. Acredito que sim, vai ficar gravada. Eu queria que antes da live terminar, você já fosse enviando essa live para mais pessoas, tá bom? Deixasse lá no feed um comentário o que essa live falou com você. E se você quer mesmo ser uma pastora de milhares em 2023, vamos encher aquele feed ali agora de decretos, de palavras proféticas. Escreve lá, amém? Compartilha essa live com mais pessoas. Minha aluna aí, minha discípula amada também, Bispa Sônia Boaz, amanhã a gente vai estar na nossa reunião de comunhão das igrejas de cobertura. Bispa Sônia Boaz é uma bispa de excelência, de milhares aí, né? E uma discípula, ó, nota 12.
Vai ficar salva a live, deixa comentário lá no feed, compartilha com mais pessoas. E não se esqueça que às quartas-feiras nós temos aqui o Clube 6022. A promessa de Isaías 60:22. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Porque eu, Senhor, farei com que isso aconteça apressadamente. Deus te abençoe. Que você busque todos esses 3 passos. Esqueça as coisas que ficaram para trás em 2022. Olhe firmemente para o alvo. Prossiga para conquistar aquilo para o qual você já foi conquistado. Olhando firmemente para Jesus. Amém? Avance. Avance para as coisas que estão diante de você. Persiga o seu alvo. Corra velozmente. Se capacite em 2023. Capacite a sua igreja. Capacite as pessoas. Não tem quem lhe capacite? Procure uma mentora. Vem para a formação Líderes Ativadas. Vem para as lives do Clube 6022. Aprende com a gente aqui, tá? E vamos estar juntas. Beijos no coração. Graça e paz.